Bem-vindos ao canal Sal da Terra. Hoje vamos falar sobre as 7 taças da ira de Deus, um assunto muito importante para entender a mensagem da Bíblia. Essas taças são descritas no livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, e simbolizam a punição dos pecadores e a vitória de Deus sobre o mal. É importante entender essas taças para termos uma visão completa do plano divino e da nossa relação com Deus. Por isso, pedimos que vocês assistam até o final, e se gostarem do vídeo, deem um like e se inscrevam no nosso canal para receber mais conteúdos como este. Vamos começar! A primeira taça da ira de Deus é descrita no livro do Apocalipse como sendo a taça da ira divina contra os ímpios. Essa taça simboliza a punição dos pecadores, ou seja, aqueles que vivem em desobediência a Deus e em pecado. A Bíblia nos ensina que todos os seres humanos são pecadores, portanto, merecedores da ira de Deus. No entanto, Deus também nos oferece a salvação através de Jesus Cristo, que morreu na cruz para pagar o preço do nosso pecado e nos reconcilia com Ele. Aqueles que aceitam a salvação oferecida por Jesus são perdoados e não sofrem a ira de Deus. A taça da ira divina simboliza a punição final dos ímpios, aqueles que rejeitam a oferta de salvação e continuam vivendo em pecado. Essa punição pode ser entendida como um juízo final, no qual os ímpios são separados de Deus e condenados à eternidade longe dele. É importante entender que a taça da ira divina não é algo que Deus deseja, mas sim algo necessário para manter a justiça e a retidão. Deus é amor e deseja que todos sejam salvos, mas também é santo e justo e não pode tolerar o pecado eternamente. Por isso, Ele oferece a salvação através de Jesus Cristo, mas também julga os ímpios. Em resumo, a primeira taça da ira de Deus simboliza a punição dos pecadores, aqueles que rejeitam a oferta de salvação e continuam vivendo em pecado. É um lembrete de que Deus é santo e justo e não pode tolerar o pecado eternamente, e de que a salvação é oferecida através de Jesus Cristo. A segunda taça da ira de Deus é descrita no livro do Apocalipse, capítulo 16, versículo 3, como sendo a taça da seca. Essa taça simboliza a falta de água, a fome e a sede dos ímpios. A seca é um símbolo comum na Bíblia que representa a ausência de vida e bênçãos divinas. A água é necessária para a sobrevivência, e a falta dela representa a falta de vida e a morte. A fome e a sede são consequências da falta de água, e simbolizam a necessidade básica da vida que não está sendo satisfeita. A taça da seca simboliza a punição dos ímpios, aqueles que rejeitam a oferta de salvação e continuam vivendo em pecado. Essa punição pode ser entendida como a privação de vida e bênçãos divinas, tanto física quanto espiritual. É a falta de água viva, que simboliza a palavra de Deus, e a falta de vida eterna. No Apocalipse, a segunda taça é derramada sobre o mar, causando que o mar se torne como o sangue de um morto, e toda alma viva no mar morre. Isso é uma representação da punição dos ímpios, que vivem em desobediência a Deus e em pecado, e que são privados das bênçãos e vida que Deus oferece. Em resumo, a segunda taça da ira de Deus simboliza a falta de água, a fome e a sede dos ímpios, aqueles que rejeitam a oferta de salvação e continuam vivendo em pecado. Essa taça é uma representação da punição de privação de vida e bênçãos divinas, tanto física quanto espiritual, e é um lembrete de que a falta de obediência a Deus leva à privação de suas bênçãos e vida eterna. A terceira taça da ira de Deus é descrita no livro do Apocalipse, capítulo 16, versículo 10, como sendo a taça da escuridão. Essa taça simboliza a cegueira espiritual dos ímpios. A escuridão é um símbolo comum na Bíblia que representa a ausência de luz e verdade. A luz é necessária para enxergar e para se orientar, e a falta dela representa a cegueira e a confusão. A cegueira espiritual é a incapacidade de ver e compreender a verdade de Deus e de sua palavra. A taça da escuridão simboliza a punição dos ímpios, aqueles que rejeitam a oferta de salvação e continuam vivendo em pecado. Essa punição pode ser entendida como a privação da luz e da verdade de Deus, e a incapacidade de enxergar e compreender a verdade. A cegueira espiritual pode ser entendida como a incapacidade de ver a verdade de Deus e sua palavra, e também a incapacidade de se arrepender e se converter.
No Apocalipse, a terceira taça é derramada sobre os rios e fontes, causando que os rios e fontes se tornem como o sangue de um morto, e toda alma viva que bebe desses rios morre. Isso é uma representação da punição dos ímpios, que vivem em desobediência a Deus e em pecado, e que são privados da verdade e luz que Deus oferece. Em resumo, a terceira taça da ira de Deus simboliza a cegueira espiritual dos ímpios, aqueles que rejeitam a oferta de salvação e continuam vivendo em pecado. Essa taça é uma representação da punição de privação da luz e da verdade de Deus, e a incapacidade de enxergar e compreender a verdade. É um lembrete de que a falta de obediência a Deus leva à privação da luz e verdade, e à incapacidade de se arrepender e se converter. A quarta taça da ira de Deus é descrita no livro do Apocalipse, capítulo 16, versículo 8, como sendo a taça dos vermes. Essa taça simboliza a morte e a decomposição dos ímpios. Os vermes são um símbolo comum na Bíblia que representa a decomposição e a morte. Eles são os responsáveis por decompor os corpos e devolvê-los à terra, simbolizando a morte e o fim da vida terrena. A taça dos vermes simboliza a punição dos ímpios, aqueles que rejeitam a oferta de salvação e continuam vivendo em pecado. Essa punição pode ser entendida como a morte e a decomposição, tanto física quanto espiritual. A morte física é o fim da vida terrena e o início da eternidade longe de Deus, é a perda da vida terrena. Já a decomposição espiritual é a perda da vida eterna e a condenação eterna, é a perda da vida eterna. Essa taça simboliza a condenação final dos ímpios, aqueles que rejeitaram a oferta de salvação e viveram em pecado, eles serão condenados à morte eterna e decomposição espiritual. No Apocalipse, a quarta taça é derramada sobre o sol, causando que o sol se torne como o sangue de um morto, e que os homens sejam queimados com fogo. Isso é uma representação da punição dos ímpios, que vivem em desobediência a Deus e em pecado, e que são privados de vida e são condenados à morte eterna. É importante entender que a morte e a decomposição dos ímpios não é algo que Deus deseja, mas sim algo necessário para manter a justiça e a retidão. Deus é amor e deseja que todos sejam salvos, mas também é santo e justo e não pode tolerar o pecado eternamente. Por isso, Ele oferece a salvação através de Jesus Cristo, mas também julga os ímpios. Em resumo, a quarta taça da ira de Deus simboliza a morte e a decomposição dos ímpios, aqueles que rejeitam a oferta de salvação e continuam vivendo em pecado. Essa taça é uma representação da punição final de condenação à morte e decomposição espiritual e física. A quinta taça da ira de Deus é descrita no livro do Apocalipse, capítulo 16, versículo 10, como sendo a taça da dor. Essa taça simboliza a dor e o sofrimento dos ímpios. A dor é um símbolo comum na Bíblia que representa o sofrimento e a punição. A dor pode ser física ou emocional, e pode ser causada por várias razões, incluindo o pecado e a desobediência a Deus. A taça da dor simboliza a punição dos ímpios, aqueles que rejeitam a oferta de salvação e continuam vivendo em pecado. Essa punição pode ser entendida como a dor e o sofrimento, tanto físico quanto emocional, causado pela desobediência a Deus e pelo pecado. A dor pode ser entendida como um resultado do pecado, e como uma consequência da desobediência a Deus. No Apocalipse, a quinta taça é derramada sobre o trono do Anticristo e sobre seus seguidores, causando que eles sintam dor intensa como se fossem queimados por fogo. Isso é uma representação da punição dos ímpios, que seguem o Anticristo e se rebelam contra Deus, e que são condenados a dor e sofrimento eterno. É importante entender que a dor e o sofrimento não são algo que Deus deseja, mas sim algo necessário para manter a justiça e a retidão. Deus é amor e deseja que todos sejam salvos, mas também é santo e justo e não pode tolerar o pecado eternamente. Por isso, Ele oferece a salvação através de Jesus Cristo, mas também julga os ímpios e os condena a dor e sofrimento eterno. Em resumo, a quinta taça da ira de Deus simboliza a dor e o sofrimento dos ímpios, aqueles que rejeitam a oferta de salvação e continuam vivendo em pecado. Essa taça é uma representação da punição final de condenação à dor e sofrimento eterno, causado pela desobediência a Deus e pelo pecado. É um lembrete de que a falta de obediência a Deus nos levará à dor e morte eterna.
A sexta taça da ira de Deus é descrita no livro do Apocalipse, capítulo 16, versículo 12, como sendo a taça do desespero. Essa taça simboliza o desespero e a angústia dos ímpios. O desespero é um símbolo comum na Bíblia que representa a sensação de desesperança, geralmente causada pela falta de esperança e pela aproximação do juízo final. A sexta taça simboliza a punição dos ímpios, aqueles que rejeitam a oferta de salvação e continuam vivendo em pecado. Essa punição pode ser entendida como o desespero e a angústia causados pela aproximação do juízo final e pela falta de esperança. No Apocalipse, a sexta taça é derramada sobre o rio Eufrates, secando e permitindo que os reis do Oriente avancem com seus exércitos. Isso é uma representação da punição dos ímpios, que são privados de suas fontes de vida e segurança e são atacados por inimigos poderosos, causando-lhes desespero e angústia. É importante lembrar que essa taça é uma representação da punição final dos ímpios, aqueles que rejeitaram a oferta de salvação e viveram em pecado. Ainda há tempo para mudar de vida e aceitar a oferta de salvação, e escapar da punição final. A sétima taça da ira de Deus é descrita no livro do Apocalipse, capítulo 16, versículo 17, como sendo a taça da completa destruição. Essa taça simboliza o juízo final e a completa destruição dos ímpios. De acordo com a passagem bíblica, quando a sétima taça é derramada, ocorrem 3 eventos: terremotos, tempestades e chuvas de granizo. Esses eventos simbolizam a completa destruição causada pelo juízo final. A sétima taça simboliza a punição final dos ímpios, aqueles que rejeitaram a oferta de salvação e continuaram vivendo em pecado. Essa punição é a destruição eterna, e é a consequência final do pecado e da desobediência a Deus. É importante notar que a sétima taça representa o juízo final, momento em que ocorre o julgamento de todos os seres humanos, dividindo entre os justos e os ímpios. Os justos serão salvos e terão vida eterna com Deus, enquanto os ímpios serão condenados à destruição eterna. Em resumo, a sétima taça da ira de Deus simboliza o juízo final e a completa destruição dos ímpios, aqueles que rejeitaram a oferta de salvação e continuaram vivendo em pecado. É a punição final e a consequência do pecado e da desobediência a Deus. É importante lembrar que ainda há tempo para mudar de vida e aceitar a oferta de salvação, e escapar da punição final. As 7 taças da ira de Deus são um elemento crucial para entendermos a mensagem da Bíblia e a importância da salvação através de Jesus Cristo. Elas representam a punição final dos ímpios, aqueles que rejeitam a oferta de salvação e continuam vivendo em pecado. A primeira taça simboliza a ira divina contra os ímpios, a segunda a seca, a terceira a escuridão, a quarta os vermes, a quinta a dor, a sexta a angústia e desespero, e a sétima a completa destruição. Cada uma delas representam as consequências do pecado e da desobediência a Deus. É importante lembrar que essas taças são uma representação da punição final dos ímpios, e que ainda há tempo para mudar de vida e aceitar a oferta de salvação através de Jesus Cristo. A salvação é oferecida gratuitamente a todos, mas é necessário aceitá-la para escapar da punição final. Em conclusão, as 7 taças da ira de Deus são um lembrete importante da necessidade de buscarmos a salvação através de Jesus Cristo e de evitarmos a desobediência e o pecado, para não sofrermos as consequências da punição final. É crucial que entendamos e levemos essa mensagem a sério.